Olá, boa tarde. Começando mais uma live de sexta-feira, meio-dia, aqui no Toque de Bola JF, para a gente colocar em dia aí algumas informações e bastidores deste final de semana. Você sabe, o esporte local é o nosso foco, mas é claro, a gente tem também as informações do esporte brasileiro, do futebol, né? Principalmente futebol, mas também de outras modalidades aqui na live do Toque de Bola. Nós não tivemos a nossa live de entrevista nesta semana, mas certamente na semana que vem a gente retoma aí essa live com entrevista, porque, por incrível que pareça, a nossa live tem sido na quinta-feira, né, à noite. Tinha muita coisa acontecendo quinta-feira e a gente também estava, a gente ainda está apurando muitas informações. Então, tem momentos que a gente prefere, né, priorizar essas informações para depois a gente apresentar essa live com mais riqueza de informações para todo mundo. Então, ontem foi um exemplo, né? E a gente tem procurado também fazer essa live com uma antecedência maior, divulgar com uma antecedência maior, porque aí dá mais tempo, né, de você mandar a sua pergunta por escrito. A gente tem disponibilizado um número de telefone para você enviar a sua pergunta por escrito. É o 32, o prefixo, 99912-2329. E aí você já sabendo quem é o convidado, né? A gente tem procurado o máximo de antecedência, mas muitas vezes pela agenda da pessoa que a gente quer entrevistar, às vezes ela não consegue confirmar com uma antecedência muito grande, ou o dia ou o horário. Mas a gente está tentando, né, na live de quinta à noite, pelo menos até terça-feira, a gente ter essa confirmação. De preferência, claro, se o convidado puder, né? Se puder convidar o mais cedo, né? Confirmar o mais cedo possível, a gente já começa a divulgar nas redes sociais, Twitter, Face, Instagram, quem é o convidado, o tema, e aí já convido o pessoal para participar, para mandar pergunta por esse telefone. Por que a gente está pedindo para mandar por escrito? Porque muitas vezes o áudio, quando a gente vai mesmo testando aqui, fazendo tal, tudo que a gente tem que fazer na pré-produção, tem hora que o áudio não entra, aquela situação que não tem explicação, né? Você testou de tudo quanto é maneira, por N fórmulas, deu tudo certo. Aí que você começa a live. Agora vamos ouvir a pergunta do fulano. A pergunta não entra de jeito nenhum. Aí a gente fica com aquela cara de tacho no ar. Por isso que a gente tem feito, até forçado um pouco o pessoal a mandar essa pergunta por escrito. Dá um pouquinho mais de preguiça, né? A turma está acostumando hoje muito a mandar áudio para tudo que é lado. Mas você, por escrito, também é rápido, não dói nada. Você só coloca o seu nome lá, manda a sua pergunta de acordo com o convidado, o tema, e aí a gente vai embora. Deixa eu cumprimentar a turma que já está aqui. Daqui a pouco a Roberta Oliveira vai participar com a gente. Já teve muita zoação agora há pouco no quadro que a gente tem na CBN Juiz de Fora. Deixa eu só explicar, né, que tem muita gente que fica perguntando toque de bola, CBN, como é que é. A gente tem um quadro na CBN que é sempre ao vivo, na CBN Juiz de Fora, FM 91,3, dá para ouvir no aplicativo da rádio, no site da Tribuna de Minas. Esse programa, hoje, ele tem sido apresentado 2 vezes por semana, sempre 11h05. Por que é 11h05? Porque a CBN na rede tem aquele noticiário de hora cheia, né? Então, 10 horas, 11 horas... toda hora cheia, que a gente chama no rádio, tem o noticiário da rede. Ele começa às 11 horas, então ele costuma terminar por volta de 11h05, né? Claro que depende da rede, às vezes um pouco menos, um pouco mais, mas a gente coloca aí 11h05, se quiser garantir, coloca 11 horas. E é sempre ao vivo. E esse programa é muito interessante porque a gente já apresentou ele com grandes nomes, né, do rádio aqui. A gente, até quando fala, a gente fica até orgulhoso, né? A gente chegou a apresentar esse programa com o Cláudio Tempone, foi a primeira vez que a gente apresentou esse programa há alguns anos atrás. Saudoso Cláudio Tempone, tricolor, eu não sei porquê, tá, gente? Ele é tricolor, eu também sou. Aí depois de algum tempo a gente passou a apresentar com o também saudoso, também tricolor, Márcio Augusto. Não tem nada no regulamento, no contrato nosso com a emissora, que tem que ser um tricolor. Mas o que a gente pode fazer se o talentosíssimo Cláudio Tempone, né, radialista espetacular, era tricolor, se o nosso Márcio Augusto era tricolor, o que a gente pode fazer? E é claro que uma conversa entre 2 tricolores é muito boa para quem
para quem é fluminense. Para quem não é, nossa senhora, tem hora que a turma fica brava. E hoje foi um prato cheio, né? Porque a grande graça desse quadro que a gente tem na CBN é quando o Fluminense perde. Porque aí a gente fica satisfeito, entre aspas. O operador, eu vou falar o nome dele porque ele é um meliante conhecido já, o senhor Vitinho Hux, né? Quando o Fluminense perde, o que ele tem de repertório para colocar na hora do programa? Hoje ele colocou o hino do Resende, né? Ele tem umas gravações do Gerson, o Gerson Canhotinha de Ouro, quando ele detona o Fluminense e sempre coloca. Então, o pessoal estava esperando, porque o Fluminense praticamente não perde mais, né? Tinha uns 8 anos que o Fluminense não perdia um jogo, e ontem ele perdeu pelo Campeonato Carioca, né? Foi vítima de um assalto ontem no Maracanã, né? A ocorrência está em andamento ainda. Parece que o trio de arbitragem está sendo levado agora num camburão para prestar depoimento, mas enfim, a grande graça do programa, eu tenho que admitir isso, é quando o Fluminense perde. E ontem ele perdeu para o Resende, deixou o Resende ganhar, né? Porque campeonato começando, o Fluminense precisando de um pouco de atenção da mídia, e só ganhando esse final de Campeonato Brasileiro, vaga na Libertadores, você vê que o programa é bem imparcial. Aí ele perdeu ontem, né? Aí esses abutres, né, chamados Vitinho, André, Aloysio Sabará, tem muito abutre solto aí. Pedro, que está aqui fazendo graça também, fica todo mundo esperando como que a gente vai entrar. Agora hoje, lá no quadro da CBN, eles tiveram uma surpresa, estão assustados, porque hoje quem falou não fui eu não. Quem defendeu o Fluminense lá hoje foi a Onça, a Cris Hilbner, fez um editorial contundente. Eu acredito que daqui para frente vai ser difícil alguém querer fazer gracinha quando o Fluminense perde. E além da Onça, a gente recebeu depois, até coloquei na rede social, um reforço importante do professor Alfredo Coimbra. Então, acho que só com esses dois nomes já dá para intimidar um pouquinho o pessoal. Quer fazer graça com o Fluminense? Lembre-se, tá? Nós estamos protegidos por uma onça. Você lembra que essa onça ficou aí na cidade, ninguém conseguia achar. É uma onça de hábitos noturnos, hoje já está lá na CBN. E o senhor Alfredo Coimbra, tá? Então é só isso que eu queria dizer. A gente está amparado por um departamento jurídico competente e por essas duas personalidades. Mas isso tudo é uma grande brincadeira que a gente faz, porque é a brincadeira que faz o futebol, né, gente? Vamos brincar, né? Vamos ser mais, né? Levar tudo na esportiva. O Campeonato Carioca é aquela situação que a gente comentou também aqui nas lives do Toque de Bola e lá. Ah, não vou ver o Campeonato Carioca, não vou comprar não sei o que. Está todo mundo acompanhando, pelo menos nos grupos que eu participo, viram o gol do Max pelo Flamengo, viram o Flamengo, o Botafogo empatar, o Vasco perder para a Portuguesa, que é do Felipe Surian. Não sei se ele está aqui hoje, mas está sempre acompanhando as nossas lives. E ontem, né, eu não sei se esse jogo do Fluminense, se a repercussão desse programa hoje vai ser nos programas de esporte, se a repercussão, ou nos programas de polícia, né? Vai depender muito da parte editorial de cada veículo de comunicação, como que vai destinar esse noticiário do Fluminense, que acabou perdendo por 2-1. Parênteses, né? Daqui a pouco tem a Roberta, eu vou mandar um abraço para a turma que já está mandando alô aqui. Essa transmissão, ontem eu vi o jogo pela Flu TV. Os clubes têm que, né, dar um toque, né? Vamos colocar uma transmissão mais bacana, né? A gente torce para o clube, né, normalmente, que a gente está acompanhando pela TV do clube, mas o jogo com 15, 20 minutos do primeiro tempo, começaram a falar lá na transmissão da Flu TV que o Resende estava cansado, que o Fluminense com a molecada estava, né, tava todo mundo do Resende já morto dentro de... Não é eu, gente, vamos ter um pouquinho mais de... né? Tudo bem, o cara quer torcer para o clube que ele, né, tá transmitindo para o torcedor daquele clube, mas se puder ter um pouquinho mais de... É melhor, né? É melhor porque senão passa um atestado de bobo até para quem está vendo o jogo, né? Eles estavam convencendo quem estava assistindo ao jogo, o Fluminense até fez um primeiro tempo muito bacana e tal, teve gols irregulares mesmo, o impedimento que deram ontem foi uma coisa, depois você tenta ver aí por algum canal, internet, o impedimento que eles deram no gol do Fluminense foi um caso de polícia. E teve um pênalti também a favor do Fluminense, aí pode até ser discutido se foi ou não, mas foi uma trombada bem razoável. Enfim, no segundo tempo o Fluminense chegou a fazer 1-0, não estava jogando tão bem, já tinha mexido no time, e o Resende acabou empatando e virou o jogo no último lance. Aquele lance para deixar você dormir satisfeito, sabe?
Você vai dormir tranquilo, mas é o cariocão que ninguém vê, mas todo mundo vê. É igual o cara que ganha a eleição, ninguém votou, mas ele ganhou. Gozado, né? Enfim, ó, Henrico Curso, um abraço, Marcelo Risato, Itaciana, Bocha Casa de Itália, todo mundo está aqui, a Miriam Ibrahim Alá que está aqui, o Pedro está aqui, mandando coisa do Resende. Pedro, sossega, tá, Pedro? Ah, vou te falar uma coisa, o Alexandre Klinge, abração para ele, o Marcelinho Sextou, o Felipe Fernandes, o Alisson Vasco, o Guerain que está no América, não é isso? Preparador de goleiros do América. Parabéns, então. Eu acredito que é ele sim que está aqui. O Pedro Henrique está mandando. Chama o Vilar Argentino do JF Vôlei. Ailton, grande Ailton, professor Ailton, que legal. Está acompanhando a gente aqui também. Parabéns aí pelo trabalho com essa base do Fluminense. É bacana, né? Quando você está perguntando se tiver torcer para o Palmeiras amanhã, vamos torcer para o Palmeiras. O Rafael entrou, o Wagner está dizendo, olha o chororô, deixa eu chorar, ó. Eu aprendi, Wagner, não sei em que ano que foi isso não, a gente está com 30 e poucos anos, né? Fica com essa idade também que vai ser bom para você. Eu aprendi que a gente tem o jus esperneante, tá, Wagner? É o direito de espernear. Então deixa eu chorar o quanto que eu quiser, o choro é meu, o lenço é meu, tá? Ah, vou te falar, não pode nem chorar, mas o que pode fazer então? Pela madrugada, um abração para o Vaguinho acompanhando aí a turma do Plastic, da Santa Casa, do Projeto Cidadão Consciente da Iperrou Embalagens, todo mundo acompanhando e apoiando o toque de bola, e a gente aproveita para reforçar aqui que em abril, né, a gente está fazendo todo esse planejamento para em abril, agora já, mês que vem. Março entra muito cedo, né, gente? Ou conta que chega mais cedo. Está no meio de fevereiro, pum, março, conta dia 3, conta dia 5, pela madrugada. Se o março quiser chegar mais cedo ano que vem, manda um aviso para a gente, né? Chega sem as contas, vai ser bem melhor, né? Está no meio de fevereiro, de repente, pum, segunda-feira, 1º de março, um monte de boleto para pagar. O Vaguinho, já que ele não quer chororô, Vaguinho, eu estou mandando os boletos para você. Você está numa situação financeira bem melhor, né? Já está bem estabelecido, né? Come pizza todo dia à noite. Então, as contas vão para você. Já que você não quer chororô, você vai ficar com as minhas contas. Então, com o apoio do Plastic, da Santa Casa de Juiz de Fora, trabalhando incansavelmente pela sua saúde, o Projeto Cidadão Consciente da Iperrou Embalagens. E vem aí mais turma, se Deus quiser. Já estamos conversando para ter novos amigos, anunciantes, patrocinadores, também nessa programação da rádio. Vamos colocar em dia as informações. Antes de colocar Roberto Oliveira na jogada, a gente gosta sempre de dar uma passada, né, para quem está acompanhando ao vivo, para quem não está também, claro que a informação continua valendo, para ver nas agências, né, o que tem de destaque aqui de informação, seja no futebol, seja em outras modalidades. Tem uma situação assim que está gerando muita expectativa, o Wagner eu tenho certeza que está nessa expectativa, é a Fórmula 1 na Bandeirantes, né? Tá, a turma lá, é claro que eles vão divulgar e eles vão transmitir, estão fazendo muitas matérias, mas a turma está bastante animada, né? Então, é uma cobertura que a gente aguarda da Fórmula 1 pela TV Bandeirantes, né? Depois de muitos e muitos anos, a Globo não vai fazer essa cobertura, essas transmissões, e a TV Bandeirantes vai estar com o Reginaldo Leme, né? Com o Sérgio Maurício, que é um profissional de muitos e muitos anos no Sport TV, né? É o Tá Ligado, né? É o Tá Ligado que ele fala? Agora eu esqueci se esse bordão dele é dele ou do Dandan, acho que é dele. E o Reginaldo Leme, além da Mariana, né? Que faz as reportagens, fazia pela Globo, então é uma turma que conhece bastante de Fórmula 1. E tem a Glenda, que lá está na Bandeirantes também. É mais uma possibilidade, né? Quando a gente tem muito campeonato só com uma emissora, só com um grupo, acaba ocorrendo um desgaste, né? Não sei se você vai concordar comigo, vou colocar Roberto Oliveira aqui também na jogada. Os profissionais aparecem toda hora, a gente acaba cansando um pouquinho desses profissionais, não por culpa deles, mas por culpa dessa exclusividade. Tem hora que você já não aguenta mais de tanto jogo que esse mesmo profissional faz, comenta, enfim, é só
uma opinião aqui. Quando tem uma possibilidade de entrar um canal que não estava transmitindo, né, no caso a Bandeirantes entrando agora com a Fórmula 1, dá um gás novo, né? Entra um pessoal mais motivado, claro, todo mundo sabe da estrutura da Globo, é espetacular, mas a gente percebe, né, Roberta, essa resenha nossa aqui, para pegar o seu pitaco também, dando boa tarde para você. A gente está vendo aí muita gente comentando sobre essa cobertura da Fórmula 1, e também falando um pouquinho do nosso trabalho, né, que é da comunicação. A gente percebe que eles estão com um gás muito interessante, né, para fazer essa cobertura, para, de repente, ter um pouco mais de espaço. E vamos torcer, né, para muita gente que gosta da Fórmula 1, como que vai ser essa cobertura em outro canal, né, depois de tanto tempo, até a gente ter o hábito, né, para quem gosta de Fórmula 1, de acompanhar na Bandeirantes, talvez demore um pouquinho, né, Roberta? Boa tarde. Boa tarde, Ivan. Boa tarde a todo mundo que está acompanhando a gente aqui na live do Toque de Bola. Eu acho que é o seguinte, tem uma turma aí que nunca ouviu falar que um dia a Band foi chamada de um canal de esporte. Tem uma geração que não soube disso porque a Bandeirantes foi perdendo o investimento, foi perdendo o interesse em investir. O domingo na Bandeirantes era esporte de manhã até a noite. Né? Era campeonato de sinuca pro jogo de futebol, né? Rui Chapéu tava lá quase todo domingo. Voz do Luciano do Vale. Então, assim, é bem emblemático para as crianças da década de 80 que tinha essa opção na Band. E a gente viu que aconteceu o seguinte, com as transmissões dos grandes eventos esportivos, durante um bom tempo, muitas emissoras deixaram o esporte como editoria do cantinho. Vamos citar, ou só quando tinha alguma coisa relevante, ou quando era um jogo muito importante, ou quando era algum jogador muito importante, uma medalha de ouro. Com o interesse, porque o brasileiro gosta de Olimpíada, o brasileiro gosta de esportes, no geral. Não estou falando de entender, de pitacar, gosta de sentar e assistir. Basta ver os índices que a Olimpíada de Inverno tem no Brasil. A gente não pratica aqueles esportes, mas o povo assiste para ver. O curling virou até tema de paródia do molejo, para poder as pessoas entenderem e gostarem de detalhes. Eles passaram a transmitir, né? Passaram a transmitir campeonatos só dessa modalidade em função desse sucesso, né? Em função do sucesso que o pessoal viu na Olimpíada de Inverno, primeiro chamando a atenção lá o uniforme, se eu não me engano, da Noruega, que eram umas calças todas estilosas, todas xadrez, uma xadrez bonito, o pessoal começou a prestar atenção no uniforme, aí de repente virou, até aí, o esporte aí você vai varrendo, é uma bocha que você varre, como que funciona, e aí começou a estabelecer vínculos, olha, achei curioso, vamos ver o que é. E depois ganhou até isso, as ginásticas, a patinação, volta e meia a gente tem. O brasileiro gosta de assistir. Esporte é um entretenimento legal, mesmo quando você não entende absolutamente nada do que está passando. É o meu caso, por exemplo, futebol americano. Eu sei que o jogo tem uma lógica, mas eu ainda não consegui captar totalmente a lógica. Mas às vezes eu assisto porque eu acho curioso ver o que vai acontecer. Então, durante muito tempo, apenas a TV Globo, né, com todas as letras, bancou os investimentos para trazer. Portanto, ela foi centralizando porque os outros não achavam interessante e a Globo tinha a estrutura para fazer isso. Aí, se eu não me engano, a Record comprou as Olimpíadas, o direito de transmissão do Pan-Americano de Olimpíadas. Mesmo assim, muitas pessoas reclamaram, porque na Globo, o padrão Globo se vai ter um jogo importante, programação muda e vão passar. Na Record, eles foram encaixando as coisas na programação deles e passando muito depois. E aí o pessoal corria pro canal por assinatura. Então, como é que você está passando 8 horas da noite uma medalha que foi 3 horas da tarde e a gente já viu? Então, também tem isso, né? Com as redes sociais e com a internet, a gente conseguiu ficar mais chato ainda. A gente gosta de ver as coisas na hora que ela está acontecendo. Então, assim, eu fiquei por um tempo eu fiquei assim, cara, não vai ter mais Fórmula 1 na TV, como é que eu vou acompanhar o Lewis Hamilton? Posso acompanhar pela internet, mas não é a mesma coisa de você ver na sua televisão na manhã de domingo, né? A geração que cresceu, pegou lá tem uma turma aí que pegou o Emerson, pegou o Luiz Carlos Pache, outra já pegou o Piquet e o Ayrton, os outros já pegaram a era Schumacher, Raikkonen, Villeneuve, Damon Hill, Rubinho, depois veio o Massa, veio o Vettel, então Alonso, então a gente já cresceu ouvindo esses nomes e gostaria de continuar ouvindo. Por isso a notícia da Band fazer o contrato
Foi muito boa porque demonstra que a Band quer voltar para esse DNA dela de canal do esporte, e ela está trazendo profissionais que são reconhecidamente gabaritados para esse serviço. O Sérgio Maurício é um excelente narrador de automobilismo. Muitas pessoas não o conhecem porque ele estava na TV para assinatura, ele estava no Sport TV. E ele narra judô, ele é daqueles polivalentes. Coloca ele ali, ele vai narrar. E ele é muito bom narrando automobilismo. A Mariana Becker, minha heroína, ela está lá. É a mulher que tem o conhecimento, ela mesma deu entrevistas recentemente contando dessa jornada dela para se tornar uma repórter reconhecida no automobilismo, que, como vários outros setores na vida, é extremamente desfavorável para uma mulher, a presença de uma mulher, né? E tem o Reginaldo Leme, que, né, era parceiro do Galvão, era onde eu via um e eu via o outro. Podem concordar ou discordar das opiniões dele, ele é uma voz reconhecida. E agora a gente tem os campeonatos estaduais distribuídos, né? O Carioca tá com um, a Libertadores, o Carioca saiu da Globo, a Libertadores saiu da Globo, foi pro SBT. Então, quer dizer, tá todo mundo investindo. O que a gente tem que torcer é para que mantenha o investimento, não seja febre. Porque não adianta nada comprar, passar um ano e depois esquecer que existe. A gente gosta de ver Liga dos Campeões, gosta de ver tudo, então a gente tá sempre atento. Então é isso, é questão de dinheiro, questão de capitalismo, né, Ivan? Onde quem tem para bancar, compra, banca e a gente acompanha. É verdade. Então a gente aqui deseja boa sorte para a turma que vai participar dessas coberturas, né? Agora na Band. Um abraço para o Rafael, para o Luiz Costa, a turma que entrou aqui. O Carlos Pereira, grande Carlos, professor também aí de Juiz de Fora, lá do Colégio Militar, já com um trabalho bem bacana de formação também no esporte. Por falar em formação no esporte, antes de seguir aqui na costura com a Roberta, eu não sei se eu falei aqui antes. Para não engasgar. Também estamos com a aguinha aqui. É a confirmação do Cuca, né, como treinador do Atlético, já colocamos nas redes sociais, por 2 anos, foi anunciado pelo Atlético, dizendo que é um perfil interessante, vencedor e tudo mais, e como parênteses, né, como hoje, isso é uma questão muito séria também que tem sido colocada, o Cuca gravou um vídeo esta semana, ao lado da esposa e das filhas, sobre o episódio em que ele foi envolvido, citado, quando ele ainda era jogador do Grêmio, e houve uma acusação, um processo sobre estupro de uma menor, que foi ao hotel onde estavam os jogadores do Grêmio, né, na época ele era o Cuca atacante do Grêmio, e aí o Cuca gravou um vídeo ao lado da esposa, ao lado das filhas, né, falou que estava meio constrangido por fazer aquilo, mas ele quis vir a público dizer, ao lado da esposa e das filhas, que nunca teve nada contra ele, que ele não estava envolvido naquela situação, que nada foi provado. Isso foi, né, a gente tem comentado isso aqui em algumas lives do Toque de Bola, também no nosso dia a dia, em algumas outras oportunidades, como aconteceu com o Robinho, né, quando ele seria contratado pelo Santos, e esse caso do Robinho é mais recente. Então, quando foi anunciada a conversa, a tratativa, né, que o pessoal fala, do Atlético com o Cuca, houve esse comentário na mídia de que haveria uma necessidade sobre esclarecer aquele episódio. Então, o Cuca veio a público, gravou um vídeo ao lado da esposa, da família, para dizer que não está envolvido, que ele é uma pessoa do bem, que jamais faria qualquer coisa parecida com o que foi aquele processo. Enfim, o Atlético anunciou hoje o Cuca oficialmente como treinador da equipe. A Roberta falou um pouquinho de formação de jogadores, a gente citou o caso do Carlos Pereira, né, que é treinador, daqui a pouco a Roberta vai falar também. Um abraço para o Edson, para a Márcia Valentim, a Marta, lá em Leopoldina, acompanhando a gente também. Só para falar um pouquinho antes da Roberta comentar sobre o Cuca, a gente tem o Max, que fez aquele gol pelo Flamengo, né, que ficou sendo o grande destaque da semana até aqui, porque é um menino aqui de Juiz de Fora, e a gente tem feito alguns registros nas redes sociais, linkando para reportagens que a gente já fez com o Max nessa trajetória. E aí a gente comentando aqui para nós do Toque de Bola, é muito orgulho sim a gente revisitar uma matéria, por exemplo, que a gente fez do Torneio das Crianças no Granbury, em 2011, né, quase junto com o aniversário do Toque de Bola, só foi no segundo semestre, quando o Max não tinha 10 anos de idade, estava jogando
pelo Dom Orione, e a gente estava naquela cobertura estilo Marilênio, pegando todas as escalações, todos os treinadores, anotadores, mesários, árbitros e tudo mais. E naquela apuração, a gente já registrou naquele texto de 2011 que os professores falavam: Ivan, presta atenção nesse menino. Eu falei, mas já não tem nem 10 anos ainda? Olha só, depois você me fala. Era o Max, né? Estava jogando pelo Dom Orione. A gente sabe que o Max passou por vários clubes de futebol e futsal. A gente tem vários treinadores e professores que podem sim ser considerados responsáveis por terem contribuído para o sucesso dele. Então a gente fez esse registro. Se você digitar lá no toque de bola, na busca do toque de bola, Torneio das Crianças do Granby, Max, você vai encontrar várias reportagens que a gente fez com ele, e aí a gente fica satisfeito por ver que esse trabalho de divulgação do esporte local, hoje tem o Max, não quer dizer que ele vai, né, para a seleção brasileira, para o Real Madrid, mas é claro que foi muito bacana para todo mundo que acompanha o Max desde aquele início, por algum momento passou, teve a oportunidade de jogar contra o Max, enfim, é bacana a gente ver, né, ele entrou, até foi comentado, estava tímido, ele é tímido no jogo também, né, não estava bem, mas fez aquele golaço que, para completar, foi igualzinho um gol do Gerson, que ele trata como ídolo no Flamengo. Você vê o gol do Gerson e o gol dele, ele chuta do mesmo lugar, a bola entra no mesmo lugar, aqueles roteiros do futebol que a gente tem. Então, entra na busca do toque de bola, não vai pelo Google não, só um toque para você. Entra no toquedebola.esp.br e na busca do toque de bola, digita lá, Torneio das Crianças, ou então conheça Max, ou então Max vai para o Flamengo. E aí você vai ver um pouco das reportagens. E tem uma do futsal, quando ele era do Sub-15 do SESI e foi eleito um dos 2 melhores Sub-15 do estado. E a gente até tentou entrevistá-lo nesse dia, mas ele não falou nada. Ele só ria, dizia que estava contente e não falou nada com nada. Também menino de 15 anos, você quer entrevistar? Para quê? É só dar parabéns e tá bom demais. Vamos para a Roberta dar um pitaco do Cuca para a gente seguir com as costuras aqui da live. Roberta. Então, o caso do Cuca é extremamente complexo. Primeiro porque, na época, né, aconteceu na década de 80, se eu não me engano, em 87, durante a participação do Grêmio em um torneio na Europa, acho que na Suíça, se eu não estou enganada, e envolve muitos detalhes que, na época, foram tratados como, nossa, eles estão sendo injustiçados. E hoje em dia, à luz de tudo que aconteceu, de tudo que evoluiu, da forma como a mulher é vista e tratada na sociedade, e aí a gente abre o parênteses dentro dos meios esportivos também, não foi bem aquilo que foi contado. Então, eu também vi os comentários a respeito da entrevista dele e vi as pessoas repercutindo que talvez ele tenha precisado, ele devia ter se expressado melhor. Porque ele estava entre os 4 jogadores presos pela polícia suíça e que foram indiciados e que só não foi para a prisão porque ele foi trazido para o Brasil e ele não voltou até a Suíça até o processo, como é que chama? Expirar, não é expirar não, tem um nome certinho. Até o prazo do processo acabar. Né? Até ele não poder mais, acho que se eu não me engano expirou em 2004 ou 2014, uma coisa assim, não, acho que foi 2014 que expirou. Antes disso, se ele entrasse na Suíça, ele corria o risco de ser preso. Então, quer dizer, por mais mal contada que tenha sido a história, ela não foi inventada aleatoriamente, ele não estava em outro quarto e foi citado, ele estava em outro hotel e foi citado ao passando. E na época, se eu não me engano, a torcedora tinha 13 anos. Foi uma menina que viu o jogo, com os amigos, foi ao quarto do hotel dos jogadores, pediram um autógrafo na camisa, e aí houve uma situação de abuso sexual / estupro, né, que hoje em dia a lei difere as duas coisas, mas aí como eu não sou especialista em lei, eu não vou falar, mas o fato é esse. E aí agora, ele pede desculpas. Eu vi, se eu não me engano, quem que foi? Foi a Miriam Lacombe ou foi a Nina Lemos? Foi alguma articulista do UOL destacando isso. Que o futebol precisa repensar a forma como trata as mulheres. Porque as mulheres são tratadas ou como as para casar, ou para ter um relacionamento que não leva ninguém a lugar nenhum e tchau. Usando um eufemismo para a palavra que todos vocês estão pensando. Então, o futebol, por ter sempre essa mentalidade
de a mulher não serve para isso, a mulher não serve para aquilo, permite a flexibilização de casos de violência contra a mulher. Isso aconteceu com o Cuca. Eu lembro que eu nunca imaginei que o Cuca poderia estar envolvido num caso desse. Só fui saber recentemente, diante de outros casos, e as pessoas começaram a levantar como que o futebol, ele meio que absolve o profissional por ter feito isso, porque ele é jogador de futebol, e a gente não absolve ninguém que comete um crime. Não pode ser absolvido. Se ele for condenado, ele tem que ser punido. Então, só para deixar claro que boa parte dessa rejeição ao nome do Cuca partiu da torcida feminina do Atlético, que é bem ativa e bem atuante nas redes sociais. Elas fizeram questão de manifestar, ok, ele é um bom profissional, agora ele é um pai de família, ele é responsável, mas ele tem esse ponto de interrogação lá atrás. Da mesma forma como essa semana eu vi comentários de que o Botafogo poderia estar pensando em contratar o goleiro Jean, aquele que era do São Paulo e foi para o Atlético Goianiense. E torcedoras do Botafogo já foram se manifestar dizendo que ele não é um perfil que elas desejam ver no time. Porque, bem ou mal, alça essa pessoa uma categoria de exemplo. E outros vão se sentir influenciados olha, ele é um cara legal. Não, se ele teve um erro, ele tem que pagar por ele. Claro que aí depende de polícia, investigação, todos aqueles outros fatores que a gente sabe como funcionam no Brasil e no mundo. Mas o fato é que não pode ser esquecido e não pode ser um episódio menor e deixado de lado. Porque agora eu não estou lembrando mesmo quem foi que escreveu. Mas foi alguém do UOL que escreveu assim, se para ele está superado, para a vítima não. Então é um ponto que fica, mesmo ele querendo esquecer. Não tem como fazer isso. É verdade. O Carrara está aqui também, Davi Duarte Belei, 4.0 Esporte está aqui, todo mundo acompanhando a live do Toque de Bola nesta sexta-feira. E a gente vai falar um pouquinho do Campeonato Mineiro, 2 rodadas, que o complemento da segunda foi ontem à noite para quem está ao vivo. O Tombense em Tombos perdeu para o Atlético por 2-1. Vamos falar um pouquinho desses jogos da rodada e daqui a pouco a gente vai contar aqui alguns bastidores do Atlético América que teve aqui em Juiz de Fora. Vai ser, né, a gente está falando alguns bastidores, porque hoje o acesso está muito restrito, né? O protocolo, a gente não tem acesso lá à chegada das delegações, claro, dentro das normas, respeitamos, quem somos nós para desrespeitar, seria até contraditório por tudo que a gente fala aqui, mas mesmo com isso a gente tem bastidores, né? E tem uma conversa bem interessante que foi do Lisca com o pessoal do Atlético que estava na arquibancada, que vale a pena a gente comentar, e a gente vai esperar um pouquinho para falar com a Roberta de outros jogos e situações do Campeonato Mineiro, para a gente chegar nesses bastidores do Lisca. Aguilander, não sei o nome dele certo aqui, ó, me corrige aqui, porque... É o Yander, Yander Aguiar, é porque o username está invertido. Username, que maravilha! Gostou, Nada, né? Tradução simultânea, e vamos que vamos. Mas vamos falar um pouquinho desse Campeonato Mineiro, Roberta, pegando os ganchos já da segunda rodada, só para a gente ir distribuindo aqui. Vamos começar pelo final, que foi o jogo ontem em Tombos. A gente vai falando um pouquinho dos jogos, de situações, não de todos os jogos para não ficar muito extenso, mas ontem teve 1-0 para o Tombense, empate do Atlético, apagão, perda de pênalti, Atlético ganhando, Atlético 2-1 sobre o Tombense, né, Roberto? Exato, para a gente colocar na ordem cronológica mais certinha, né? Teve início de jogo, apagão, 20 minutos de tananana, porque todo mundo que já foi a estádio sabe como é quando acaba a luz no bendito refletor. Às vezes ele liga rápido, né? Não, já voltou, só que até ligar todas as lâmpadas é uma eternidade. Lá levou 20 minutos. Aí voltou a luz ao estádio, o Tombense, opa, vamos fazer alguma coisa. E aí o Kaique abriu o placar para o Tombense. Só que voltou a luz também para o lado do Atlético. O Atlético empatou com o gol do Marrone. No fim, nos acréscimos do... O que seriam os acréscimos, na verdade, né? No complemento após esse tempo todo de atraso, o Tombense teve um pênalti marcado a favor. O Rubens, artilheiro, que já fez outros tantos, dessa vez ele foi infeliz da cobrança, ele tirou a bola do goleiro e do gol, então ficou 1-1. Voltou para o segundo tempo,
bola para todo lado, todo mundo atacando, e aí Gabriel, saudades Gabriel de você no Botafogo, Gabriel fez 2-1 para o Atlético e que acabou sendo o gol da vitória. E a gente continua o Campeonato Brasileiro com times classe A, né? Se o seu time começa com a letra A, grande chance de você estar na primeira posição ou na segunda da tabela e permanecemos assim com o Atlético 100%, 6 pontos em 2 jogos e 4 gols de saldo. Tá, E o então, o Tombense Atlético... está entre os times, que tem uma lista de times que ainda não venceu no campeonato. Não está zerado porque empatou. Mas assim, é aqueles times que vamos embora, gente, vão reagir porque é tiro curto a primeira fase. E temos aí o Cruzeiro, né, Roberta, que a gente tem que falar do Cruzeiro, aquela expectativa da Série B, chamou o Filipão, acabou não dando certo, e agora partiu para um outro caminho, né? Um treinador mais jovem, o Felipe, que até foi aqui do Tupi, jogou no Tupi, foi treinador de outras equipes do América, do Bragantino, agora está na equipe do Cruzeiro. O Cruzeiro também não conseguiu vencer, empatou com o Uberlândia na primeira rodada lá em Uberlândia, e jogando no Mineirão na quarta-feira, acabou perdendo para a Caldense, né? E a gente até registrou com a Roberta nas redes sociais, a Caldense comemorou nas redes sociais, né? Com uma brincadeira que eu acho que está dentro do contexto, porque há muito tempo a Caldense não vencia o Cruzeiro, principalmente no Mineirão, e ficou 1-0 mesmo, e o torcedor do Cruzeiro, né, tá nessa situação e tá difícil do torcedor ter uma alegria, e a preocupação é grande, porque principalmente nessa temporada maluca, né, a gente vai falar isso também no toque de bola, aqui eu não sei se vai dar tempo hoje dessa possibilidade de parar tudo, porque em função da situação que a gente está vendo da pandemia, mas fica a preocupação com a proximidade da Série B, né, e não dar tempo do Cruzeiro chegar na Série B com um pouco mais de estrutura para tentar voltar à Série A, o que ele não conseguiu nessa temporada quebrada de 2021. Fala um pouquinho do Cruzeiro então, Roberto. Bem, o Cruzeiro, eu até comentei isso com umas amigas minhas que são vascaínas e botafoguenses, né? A gente estava conversando que esse ano a Série B tem 17 times encardidos e 3 desorientados. O Vasco, o Botafogo... A gente falou Cruzeiro, Marco Aurélio entrou aqui. Ele é cruzeirense, acompanha o toque de bola, o JF Vôlei. Peço que tenha cuidado nas palavras agora, Roberta, porque Marco Aurélio é sensível, está na sexta-feira. Eu gostaria que você usasse termos adequados ao Cruzeiro. Por favor, respeite o momento do Marco Aurélio. Grande abraço para ele. Então é isso, que eu falei que esse ano a Série B do Brasileiro, a gente estava conversando lá entre as amigas no WhatsApp, que são 17 times encardidos na Série B e 3 desorientados, Vasco, Botafogo, Cruzeiro, porque a gente sabe toda a estrutura extracampo que envolve esses times e aquela pressão que tem para que dentro de campo funcione. E geralmente não é um passe de mágica que funciona. O Cruzeiro trouxe um pacotão de reforços para o Campeonato Mineiro. E não é da noite para o dia que esse time vai olhar um para a cara do outro e falar vamos jogar lindamente. E ele está pagando pato pelo início de temporada atrasado, já que a gente está em março, a temporada é para ter começado antes, mas a outra só terminou agora, aquelas coisas que todo mundo já sabe. E no caso do jogo contra a Caldense, o que eu li nas boas partes das resenhas, das repercussões, foi que não é que o Cruzeiro jogou mal, a Caldense jogou muito bem. E conseguiu esse gol aos 9 minutos com o Amarildo, num lance bonito pra caramba, lançamento a longa distância, corrida, chute sem possibilidade de defesa do goleiro Fábio. Teve outras várias chances criadas. E o que chamou a atenção de todo mundo, né, é que o trio de arbitragem deu 10 minutos de acréscimo ao final do jogo, sabe? Ao invés de subir é aquela coisa que o torcedor reclama, que ao invés de subir a placa de tempo, sobe aquela placa até empatar. Só que parece, né, nesse caso, se foi essa a intenção, não funcionou, porque a Caldense saiu do Mineirão com essa vitória e aí comemorou bastante, porque desde 1995, ou seja, tem um monte de gente aí que não estava nem por aqui ainda na última vez, e olha que a gente está falando de 95, não está falando de década de 50, não está tão longe assim. Mas tem uma turma aí que não tinha visto ainda a Caldense ganhar do Cruzeiro em BH. E foi isso que aconteceu. A Caldense até fez uma provocação charmosa nas redes sociais, né? Em Terra de Raposa, periquito é rei. A gente até compartilhou isso no toque de bola. E o Cruzeiro agora aumenta a pressão, porque para o torcedor,
Pouco importa se é o campeonato da esquina, o campeonato mineiro, o campeonato paulista, o campeonato carioca, a Copa do Brasil, a Copa do Rei, quer ganhar. Tem que mostrar resultado. Ah, tem todas as dificuldades, mas não sei o quê. Só que aí a frustração vai se somando do ano anterior, que já tinha caído todas as dificuldades, toda polêmica, troca técnico, troca isso, troca aquilo, reclama de atraso no salário. Então, quer dizer, vai virando aquela bola de neve, que pressiona quem está lá agora. Aí a cabeça fria e tentar reerguer, porque o Cruzeiro também está na lista dos times que são acho que do 7º colocado para baixo na tabela. Todo mundo tem 1 ponto, porque só empatou uma das partidas e perdeu a outra. Ainda não venceu no campeonato e o Cruzeiro está lá no meio desse bololô, como diria minha tia, que era cruzeirense. Saudades, tia Clarice. Tá aí o Cruzeiro, então, nessa análise do Campeonato Mineiro, lembrando, né, que o Cruzeiro estava no Campeonato Mineiro também na temporada passada, e o Tupinambás, no jogo com o Cruzeiro, estava vencendo aqui por 2-0 no primeiro tempo, né? Acabou que o Cruzeiro virou no segundo. Muita gente que estava no Cruzeiro ali, quase ninguém hoje, que eu estou me lembrando assim, pelo menos que participou dos gols. O Edilson, aquele veterano, fez um gol de falta, enfim, o Baeta tinha feito 2 gols muito bonitos, né? O Marco Aurélio está dizendo aqui, precisando ganhar e bola não entra, apesar de chegar muito. Tem que dar um... Mesmo o fator psicológico dessa bola de neve na cabeça dos jogadores. Que também acontece com o Vasco, que também acontece com o Botafogo. A bola não entra, o resultado não vem, vai aumentando aquela sensação de, gente, por que tudo dá errado só com a gente? E aquela confusão toda envolvendo dirigente, monetária, economia, vai virar empresa, de onde vem recurso, tem presidente eleito, mas recorreu. Então, quer dizer, geralmente casa bagunçada não... É muito difícil um clube bagunçado no extracampo render em campo com tranquilidade. A gente vê isso. Agora tem que ver como que eles vão resolver para arrumar a casa e arrumar o campo. Tá certo. Para a gente só encurtar um pouquinho o papo do Mineiro para dar tempo de falar do JF Vôlei, o que a gente pode destacar mais? Assim, o Wellington Fajardo, depois de uma estreia muito difícil contra o Atlético, né, no campo do Atlético, agora conseguiu uma vitória por 1-0 em casa. O Boa também jogou. O que você pode aí fechar do Mineiro para a gente falar um pouquinho do JF Vôlei ainda dentro da live, Roberto? Bem, por enquanto tá tudo muito... Ainda assim, a tabela está dividida em 3 estratos, né? Extrato de cima, assim. Só tem os 2 times que venceram 2 jogos, o Atlético e o América. Atlético primeiro e América em segundo, por conta do saldo de gols. Aí ali na faixa intermediária, tem 4 times que venceram um jogo e perdeu o outro. Caldense, que estava lá embaixo e com a vitória sobre o Cruzeiro subiu e está, se não me engano, no 3º lugar. Atlético, Patrocinense e o RT do Wellington Fajardo, que foi o único time a vencer em casa na rodada. Só o RT fez valer o mando de campo. O resto ou deu visitante ou deu um empate lá, que foi entre o Boa e o Pouso Alegre. E a turma que só empatou até agora, ou perdeu, né, que está com 0 vitória até o momento. Pouso Alegre, Tombense, Uberlândia, Cruzeiro, Coimbra e Boa. Então tá bem equilibrado, vamos ver o que vem na próxima rodada. Só lembrando que na próxima rodada o Tombense joga fora contra o Coimbra, no Horto, lá no Independência em BH. O Atlético joga em casa São João del Rei, no Joaquim, Portugal, contra o Boa no domingo à tarde. O Atlético líder pega o Uberlândia no domingo à noite, o América vai a Varginha enfrentar o Pouso Alegre, o Cruzeiro enfrenta o RT e a Caldense recebe a Patrocinense. Então a gente fez um resuminho, tudo já está na nossa matéria do destaque da rodada, né? A rodada do doido dos visitantes e do 1-0 já está aí no portal Top de Bola, você pode conferir os detalhes por lá. É verdade. Tem hora que a gente fica nessa situação, só para o pessoal entender. A gente já tinha feito com a Roberta ontem esse levantamento dos jogos da rodada, né, do Campeonato Mineiro, um resuminho, coisas que chamaram a atenção. Mas tinha esse jogo do Atlético ontem à noite. Então, o que a gente fez? Publicou essa reportagem ontem à tarde, atualizou o resultado do Atlético, e se você acessar lá agora, você já encontra a informação atualizada com a vitória do Atlético 2-1 sobre Tombense no Campeonato Mineiro. O que a gente pode passar para o torcedor, antes de ir para o JF Vôlei, do Atlético e América aqui, com essa limitação que a gente tem de acesso? Um fato legal, assim, curioso, você procurava o Louco Abreu na escalação oficial do Atlético e não achava o nome do Louco Abreu, mas tinha o número 13 lá, é o Sebastião. Sebastião é o Louco Abreu. Segundo a Roberta conversou com a turma também de imprensa e da assessoria,
foi uma opção, uma superstição do jogador atacante de não ter o nome dele lá, não ter o apelido, né, vamos chamar assim, de ter o nome. Então ficou 13, Sebastian era o Louco Abreu. Aí você vai me perguntar, o que você... Na verdade é w.sebastian.a.g. Foi assim que ele foi apresentado. Quem já conhecia ele, igual eu já conhecia do Botafogo, já sabia que era ele. Mas quem não tinha a menor ideia, ficou assim, gente, ele chama Washington? Porque o Washington Sebastian Abel Galo, esse é o nome dele. E aí ele pediu para ser apresentado na escalação dessa forma, por questões particulares. A gente sabe que o Louco Abreu tem as superstições, alguns hábitos do qual ele não abre mão, que fazem bem a ele e não comprometem, então o clube topou, colocou lá. É verdade. O que a gente pode... O que você achou do Louco Abreu? Todo mundo pergunta, né? A gente já... como que a gente faz essa cobertura nas redes sociais? A gente faz alguns registros durante o jogo e também a gente vai registrando algumas imagens que, por medida, né, de legal, inclusive, a gente só pode divulgar depois que o jogo termina, no dia seguinte. Então, o Louco Abreu, assim, teve uma movimentação interessante. Nas vezes que a jogada chegou até ele, ele sabe dar um passe, ele sabe fazer o pivô, né? É receber a bola um pouquinho ali na intermediária, abrir, ele dá esse passe com muita facilidade, dá um toque na bola e já fez o passe e vai para a área para tentar receber. Claro que não é o Louco Abreu de outros tempos, mas teve uma chance no primeiro tempo, esse lance está até no Instagram e no Facebook do portal Toque de Bola JF, é um lance pela direita, a bola passa por um jogador do Atlético e ele emenda de primeira, ela passa perto do gol, né? Não foi aquele quase gol, mas levou perigo, quer dizer, ele estava lá, né? Que mais que a gente pode falar do Louco Abreu? A gente fica muito atento a bastidores, né? Quando houve a substituição no segundo tempo, a gente ficou olhando, tinham duas placas, tinham dois jogadores do Atlético para entrar, não tinham subido ainda as placas, né? E a gente fica limitado hoje, não pode ter muito acesso à informação, até quem está na cobertura ao vivo do jogo, no caso quem tem o direito da transmissão, tem que esperar levantar a placa para falar, né? No rádio que era bom, a gente começava a especular, quem vai sair, por quê? É o fulano, não, é o cicrano. Aquele debate ali durava uns 8 minutos até a gente saber quem ia sair, né? O nosso professor Diceu Costa Ferreira, saudoso, que brincava muito com isso, né? Quando ele acertava quem ia sair, né? A gente falava, professor, você acertou de novo, como que você acerta tanto? Aí ele falava, não é questão de acertar, é questão que o treinador está vendo o mesmo jogo que eu. É simplesmente isso. A gente fazia muita hora com o nosso professor Diceu Costa Ferreira, quando ele acertava a substituição. Aí eu fiquei olhando, porque ninguém sabia que o Louco Abreu ia sair. E ele não estava demonstrando, pelo menos, do que a gente estava vendo ali do jogo, cansaço. O jogo no segundo tempo melhorou bem, né? Primeiro tempo foi bem, banho-maria e tal, segundo tempo melhorou bem. Aí sai um primeiro jogador do Atlético, o Louco Abreu está lá no círculo central, e aí quando vem a segunda substituição na sequência, aproveitou uma parada para fazer duas mexidas, aí é o Louco Abreu, ele olha assim e sai, assim, não sei o que ele combinou com a comissão técnica de tempo de jogo, né? Porque tem isso, o cara que está muito tempo sem jogar e tal, mas ele não esperava a substituição, isso ficou muito claro. Um abraço para Lara Valentim, que está preparando também os programas de rádio da Web Rádio Toque de Bola. Um abraço para Alexandre Vale também. E aí, o outro detalhe, assim, é o Lisca, né? Que a gente fica de olho no Lisca. Teve a entrevista dele ao Inácio Novaes, companheiro nosso aqui da TV Integração, que foi essa repercussão toda. O Lisca pedindo para parar, pelo amor de Deus, o campeonato, se referindo à tabela divulgada pela CBF naquele dia mesmo, na quarta-feira, da Copa do Brasil, né, com vários jogos em estados diferentes, e aí ele citou delegações de 30 ou mais pessoas por todo o Brasil, falou, olha, o Campeonato Mineiro até que tudo bem, a gente está aqui por perto, mas CBF, pelo amor de Deus, e aí falou Tite, falou outros ex-jogadores que estão na CBF, pelo amor de Deus, a gente está perdendo amigos, treinadores, né, o Caboclo, presidente da CBF, e aí a gente ficou acompanhando também, esse é uma polêmica que está lá, numa enquete do nosso Stories, para você não só dizer o sim e não, mas logo no Stories seguinte você pode dar uma opinião lá, colocar um pouco mais de embasamento na sua opinião, se você acha que deve parar, se não deve, por que deve, por que não deve, a gente está estimulando essa interação no Stories. E o Lisca é aquela coisa, né? Aqueles rompantes que ele dá, ou quando o jogador do time dele erra, ou quando ele acha que o árbitro errou. Mas ele
né, para não se dirigir diretamente ao porque ele vai, volta para o banco, e senta, e levanta, e fala de novo, é um personagem. E a turma do Atlético que estava do lado das cabines ali, aquela turma que pode ficar credenciada na arquibancada, estavam brincando com ele ali no primeiro tempo, falou, Lisca, não sei o quê, sossega, papapá, aquela conversa que nada de animosidade, aquele clima normal. Mas durante o jogo, é claro que todo mundo quer ganhar, ninguém esticou muito a conversa. Mas o Lisca já estava conversando com gente da arquibancada. Quando acabou o jogo, o Lisca sai do banco e vira para o pessoal do Atlético e falou, opa, estão me devendo quinhentinho aí, hein? Aí o pessoal, que é isso? Não, vamos apostar ou não vamos? Aí naquele clima de tranquilo de jogo, como tem que ser, falou, olha, gente, parabéns, gostei muito do time, do Atlético, e aí ele foi cumprimentar os profissionais também do Clube de São João del Rei. Para fechar, então, para a gente ir para o JF Vôlei, foi isso. O Louco, para mim, teve uma atuação dentro do esperado, sabe dar um passe, sabe se posicionar. Claro que na disputa de bola pegou um trem também lá do América Mineiro que não passa nada. Até o América usou nas redes sociais, né, uma foto do Louco tentando passar pelo zagueiro e colocou algo tipo assim, aqui não passa nada, não importa a nacionalidade. Esse zagueirão é do América e tudo mais. Aproveitando para mandar um abraço para o Mourão Panda, que é o fotógrafo oficial do América, veio para Juiz de Fora, ficou na casa da mamãe. Um abraço para o Mourão, que aproveitou essa tabela aí para também bater uma boia esperta lá na casa da mãe dele. Um abraço para ele. Vamos falar do JF Vôlei. Para quem ainda não viu, tá no YouTube do Toque de Bola, a live com o treinador Marcão. Muita gente viu, muita gente não viu ainda. Então entra no canal do YouTube, Portal Toque de Bola, lá no YouTube, a live que o Marcão, a entrevista que ele concedeu a Roberto Oliveira, falando um pouco mais sobre a trajetória dele. Vale muito a pena você conferir por onde que ele já passou, onde que ele começou, como que ele foi efetivado no JF Vôlei. E também aquela pergunta, e aquela calma, Marcão? De onde você tirou aquela calma? O mistério da calma do Marcão, você pode acompanhar aí na live do Toque de Bola. Um abraço para o Luciano Souza, um abraço para o André de Assis, todo mundo participando. Vamos falar um pouquinho do JF Vôlei. Já está classificado, já é o primeiro colocado, já vai ter vantagem agora nas fases eliminatórias que levam à primeira divisão do vôlei. E a Roberta tem reportagens em andamento ainda para serem publicadas no Toque de Bola e vai ajudar a gente a entender o que é que falta para cravar o adversário do JF Vôlei, o que é que vem por aí, quantas fases faltam para a gente poder, quem sabe, comemorar o JF está de novo na elite do vôlei, Roberto. Então vamos lá, para finalizar a primeira fase, né, que teoricamente deveria ter acabado sábado, mas como a gente mencionou semana passada, por conta do segundo surto de Covid no time do Vôlei Futuro em Araçatuba, o Vôlei Futuro teve 3 partidas remanejadas e justamente as 3 partidas que vão acontecer agora numa maratona de menos de uma semana. Hoje o Vôlei Futuro joga contra o Niterói Vôlei Clube. Na segunda, ele joga contra o Vila Nova e na quarta enfrenta o Unimed Aero. Então, assim que ele fechar essa maratona, assim que acabar a maratona do Vôlei Futuro, a gente vai ter definido as classificações do 5º ao 8º lugar. E, por tabela, os adversários dos 4 primeiros. Então, a cola tá aqui, ó, fiquei fazendo conta antes de entrar no ar, porque é aquele festival assim, mas se vencer tanto, vai para onde? Basicamente o Vôlei Futuro até agora não pontuou. Então ele tem 3 jogos para fazer. Ele vencendo os 3 jogos por 3-0 ou 3-1, ele chega a 9 pontos. Aí ele pula para o 5º lugar, ele derruba o Unimed para o 6º, Vila Nova para o 7º e o Niterói para o último. E a diferença vai ser um confronto direto entre os 4 times. Então, qualquer lado, vai ser jogo de 6 pontos para os 2 envolvidos. E fui fazendo as contas todas, basicamente, ele pode enfrentar o Araucária, que é o 4º, ele pode enfrentar o Anápolis, que é o 3º, ele pode enfrentar, embora seja acho que 2 possibilidades só, enfrentar o Brasília e pode enfrentar o Juiz de Fora se ele permanecer em último, o JF Vôlei. Então a gente não tem nem como agora ficar e falar assim, olha, pode dar isso ou pode dar aquilo. Não, tudo vai depender dos jogos de hoje, segunda e quarta.
E isso vai estar, daqui a pouco a gente tem a matéria, porque enquanto o Vôlei Futuro, Niterói, esses times, os times do 5º ao 8º lugar, estão envolvidos aí nessas maratonas, nesses jogos decisivos para eles, o JF Vôlei tá de boa, em casa, quietinho, esperando ver quem vem pela frente. E por isso a gente conversou com alguns jogadores a respeito das lições da primeira fase, o que eles esperam de diferença e de dificuldade agora para o Março da Loucura. Porque basicamente é o seguinte, acho que os americanos têm esse termo, né? Quando os calendários todos eram normais antes de pandemia, era o Março Maluco, né? A loucura de março. Porque vários campeonatos convergiam para o final no mês de março. Então, a pessoa saía da NBA para a Liga, não sei das coisas, ficava tudo lá. Nossa senhora, não vou nem saber para que lado que eu vou. Basicamente, a Superliga B vai ter o Março da Loucura. Por quê? Primeiro vai ter a definição das quartas de final, que vão ser em, no máximo, 3 jogos, sendo que os 2 últimos são na casa do time melhor colocado. No caso, o JF Vôlei tem essa vantagem de contra quem vier, não importa o adversário, decide em contagem. Depois, passando os 4, nós temos as semifinais, também no mesmo esquema de 3 jogos e também os 2 últimos, casos o terceiro seja necessário, na casa do time de melhor colocação. No caso, o JF Vôlei avançando vai ter essa vantagem, não importa quem for o adversário. E aí tem a final, que é o famoso tudo ou nada, jogo único, com a vantagem de que quem chegar à final já subiu para a elite da Superliga. Então, já meio caminho já está andado. Mas quem chega à final quer abraçar a taça e trazer para casa. E aí, para ganhar, vai ser jogo único na casa do time melhor colocado. Então, tudo indica que o JF Vôlei, avançando, passando todos esses degrauzinhos, ele decide o título em contagem. Contra quem vier. Não importa quem for adversário, a decisão seria em contagem. Para isso, o time está se preparando, está treinando muito, né? Na live até o Celestino brincou pedindo folga, mas aí, assim, o trabalho continua, eles sabem mesmo que não podem parar, porque a campanha impecável da primeira fase, onde eles conquistaram 20 pontos em 21 possíveis, né? Se tivesse vencido o Anápolis por 3-0, seria 100% de aproveitamento, inclusive nos pontos, porque foram 7 vitórias em 7 jogos, 20 pontos em 21 possíveis e só 5-7 perdidos. Uma campanha muito boa. E na live mesmo a gente comentou isso com o Marcão. Olha, a campanha está muito boa. Significa o quê? Que vocês agora são a vidraça. Todo mundo quer tacar uma pedra aí. E, como os próprios jogadores falam, agora tem muito material para poder avaliar eles e tentar descobrir formas de parar. Então, eles sabem que eles precisam aperfeiçoar o que não foi lá muito legal e melhorar ainda mais o que foi ótimo para poder seguir, porque agora... por mais que, não, é sequência, não sei o quê, mas é jogo, é matar ou morrer. E eles já vinham com esse espírito antes que o Marcão falou. Cada jogo nosso é uma final. Isso não vai mudar no JF Vôlei. Isso aí, Roberta. Marco Aurélio está dizendo o JF Vôlei está jogando muito. O Aguiar entrou aqui também, o Júlio Carvalho. A gente está aproveitando para convidar o pessoal a se inscrever no nosso canal, Portal Toque de Bola no YouTube, baixar o nosso aplicativo no celular, não importa a maneira que é o seu celular, a forma, enfim, dá para baixar rapidinho, seja qual for o seu celular, você recebe as notificações das novidades do Toque de Bola. Nós estamos no Twitter, Toque de Bola JF, no Instagram, Toque de Bola JF, muitas vezes tem lá enquete para você votar. Entra lá nos stories do nosso Instagram para votar nas enquetes que estão lá agora. Você concorda com a paralisação agora do futebol brasileiro? Sim, não, por quê? Coloque lá a sua opinião. É sempre interessante a gente ter a sua opinião e às vezes tem muitas opiniões diferentes, né? No Campeonato Brasileiro a gente publicou algumas enquetes. Roberta, muito obrigado. A gente quer agradecer, vai seguir aqui com as reportagens. Tem uma matéria do JF Vôlei, né? Que está no forno. Tem o Campeonato Mineiro que já está atualizado. Quer saber como foi a primeira rodada? Está tudo reunido no mesmo texto do Toque de Bola. Quer saber como foi a segunda rodada? Já atualizada com o Atlético, a vitória ontem sobre o Tombense. Balanço da segunda rodada. E assim o Toque de Bola vai deixando a turma informada. Com apoio do Plasc da Santa Casa de Juiz de Fora, trabalhando incansavelmente pela sua saúde, Projeto Cidadão Consciente da Hiperrol Embalagens e a turma lá do Marcelo Pedretti. E da Claro Agente Autorizado, a gente deseja
um ótimo final de semana. Valeu, Roberta. Valeu, Ivan. Tchau, pessoal. Até mais, então.